Hoje eu quero falar sobre um assunto muito especial, falar sobre as bodas do Cordeiro. Eu venho falando sobre a série Ele Vem. E você sabe que eu, voltando de viagem, eu pensando, será que eu devo continuar com essa série, dar uma pausa, eu continuo depois? Quando eu estou voltando, eu começo a ver essa polêmica toda no Brasil, no carnaval. Quando você imaginou que nós teríamos um carnaval onde o assunto principal dele seria o Apocalipse e a volta de Jesus? Se alguém te contasse isso há uns 30 anos atrás, você acreditaria? Que nós íamos chegar a um ponto em que o assunto principal de um carnaval seria a volta de Jesus? E uma polêmica tremenda para tudo quanto é canto, é fulano de tal, é cantora ciclana, gente, cantoras seminuas cantando nos palcos falando que Jesus vai voltar. É uma coisa ilógica, humanamente falando, ilógica. A única coisa que eu posso entender é que aquilo que Jesus falou, se esses se calarem, as pedras clamarão. E vocês lembram quando eu comecei essa série, eu disse algo interessante aqui, dizendo que poucas igrejas têm falado desse assunto, né? A igreja foi tomada de assalto pela teologia coaching, né? O número de igrejas hoje que adotaram essa teologia do imediatismo, né? Do 5 conselhos para você prosperar, 3 segredos para você poder não sei o quê, 7 passos para você ter a sua própria empresa. Esse tipo de coisa, teologia coaching, né? Onde uma teologia que não fala de salvação mais, não fala de arrependimento, não fala de pecado, não fala de santidade, não fala de inferno, não fala. Então, assustadoramente são as igrejas mais cheias, as mais cheias. A maior igreja dos Estados Unidos, com mais de 60 mil membros, é uma igreja que não acredita no inferno. Não acredita no inferno. O próprio pastor da igreja disse isso, que acha que o inferno é uma alegoria, é força de expressão, e que Deus é muito bom, que Deus não vai mandar ninguém para o inferno. E esta é a maior igreja do país no estado do Texas. Então, quando eu comecei a ver essas coisas, eu vi o quão acertada foi a decisão de falar sobre esse tema. Ele vem para que você, da New Time Church, eu não tenho responsabilidade sobre os outros, a não ser os que nos acompanham fielmente ali toda semana, uma média aí de, 2.000 pessoas semanalmente, em média. Eu tenho uma certa responsabilidade com essas pessoas também, logicamente, mas a minha responsabilidade número 1 é com vocês que estão assentados aqui nesta sala, aqueles que hoje não estão, mas que normalmente atendem a este ministério. Eu não quero que você cresça espiritualmente incompleto, né, sem saber de certas coisas que são tão importantes nas Escrituras. Então eu quero começar lendo 2 textos com você. O primeiro está aqui no próprio slide, que é Apocalipse capítulo 19, versículo 9, que diz assim: E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Agora você entende por que eu não posso deixar de falar disso? Por que pastores não podem deixar de falar dessas coisas? Porque essas são as verdadeiras palavras de Deus. Significa que nós estamos caminhando profeticamente numa direção e que vai chegar um momento em que a igreja vai ser tirada da terra. O mundo está dizendo isto, cantores seculares estão dizendo isto, inclusive muita gente hoje que está no mundo da música secular, que são pessoas desviadas. Eu estava ouvindo agora, poucos dias atrás, num desses programas aí de reality show na televisão brasileira, um rapper, né, um cantor de rap lá no Brasil, muito famoso e tal, e o cara falando, você vê claramente na linguagem do cara que ele é um desviado do evangelho. Porque teve um sonho, nesse sonho houve o arrebatamento, a mãe dele tinha desaparecido, tinha sumido, portanto a mãe está na igreja e ele está desviado, e ele contando num programa de televisão de reality show, dizendo, e eu fiquei apavorado porque Jesus tinha voltado e eu tinha ficado, e assustado, isso logo depois de ter surgido uma polêmica aí de 2 cantoras do Brasil ter batido boca sobre o Apocalipse, sobre a volta de Jesus e tal. Ou seja, Deus, olha como que Deus é maravilhoso, gente. Deus está usando de
todas as mulas disponíveis no mercado para dizer o que está por acontecer. Quando os únicos lábios disponíveis que Deus tem são lábios de mulas, como havia com Balaão, Balaão estava ali batendo cabeça, tentando amaldiçoar o povo de Deus. Ora, não tinha um profeta perto, não tinha um levita, não tinha um amigo, não tinha ninguém. Então Deus falou, ok, como é que eu faço? Tenho a mula, ok, vou usar os lábios da mula. E Deus usa os lábios da mula, e aí através da mula, quando o profeta, acabei de falar de um profeta, gente, Balaão, gente, depois de 15 dias de viagem, isso é normal, tá? Balaão, e de repente Balaão está ali tentando forçar a barra, aí a mula vira para ele e fala assim, você não está vendo, eu imagino que o tom da voz da mula deve ter sido assim, né? Aquele bicão assim, você não está vendo o anjo ali não, seu tonto? Aí Balaão assusta, porque uma mula falando, se fosse um papagaio, né? Se fosse um papagaio não assustaria tanto, mas uma mula falando. Olha o anjo ali, por isso que eu não posso ir. E ele batendo na mula, batendo, olha o anjo, seu burro. Então, entenda isto, né? Algumas pessoas não conseguem compreender. Não está em nós dizer quem é de Deus e quem é mula. Não está em nós dizer quem é quem. Mas uma coisa é certa, Deus está usando lábios de mulas por todos os lugares para dizer coisas que os pregadores às vezes não querem dizer. Que pastores não querem dizer. Dizer hoje num culto que Jesus está voltando e que alguns irão para o arrebatamento e outros ficarão para a grande tribulação. E que muitos desses que ficarão para a grande tribulação irão para o inferno. Isso hoje é chocante demais para a sociedade Nutella em que vivemos, onde as pessoas não podem de forma nenhuma ouvir sobre a verdade. Você pode dizer comigo, Jesus está voltando. O segundo texto que eu quero ler com você está em Mateus capítulo 22, do versículo 1 ao 14. Pode colocar o texto bíblico na tela aqui. Mateus 22, do versículo 1 em diante. Eu vou ler rapidamente, você vai acompanhando. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas do seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos, e tudo já pronto para as bodas. Porém, eles não fazendo caso, foram um para o seu campo, e o outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos, as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Olha bem, hein? As bodas estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas todos os que encontrardes, todos. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Diga comigo esta última frase aqui, todo mundo. Mais uma vez, 1, 2, 3. Muito bem, então, eu quero introduzir o assunto dizendo da seguinte forma, nós falamos na última mensagem que eu preguei, 3 domingos atrás, né? Aliás, 4 domingos atrás, que eu fiquei fora 3 domingos, e Deus abençoe aí o pastor Eliezer e a DG que pregaram na minha ausência aqui, mensagens tão abençoadas que alimentou realmente a igreja. Mas há 4 domingos atrás eu falei sobre
o que acontece quando nós chegarmos no céu para recebermos os nossos galardões, né? No céu haverá um dia de prestação de conta chamado na Bíblia de Tribunal de Cristo. Foi o que eu falei na mensagem anterior, mostrando que no Tribunal de Cristo não haverá perdição eterna, mas haverá perda de galardões para quem viveu aqui na terra, mesmo que tenha se convertido, salvo pelo Senhor, mas que viveu uma vida fora dos padrões de Deus, viveu uma vida sem colocar o Senhor e o seu reino em primeiro lugar. Os galardões são para os que priorizaram a Deus, que amaram a Deus acima de todas as coisas e que valorizaram o plano de Deus para a humanidade, no qual está envolvida a igreja. A igreja é a peça fundamental do plano de Deus para a humanidade. Então, quando você ama a sua igreja, cuida da sua igreja, contribui com a sua igreja, você está fazendo, foi o que eu falei no início do testemunho aqui, nem todo mundo pode ir, é verdade, mas tem os que vão e tem os que enviam. Tem os que vão e tem os que apoiam os que vão. Tudo isto é digno de galardões. Então, quando chegar no dia dos galardões, tem gente que vai receber galardões que nem imagina que os galardões existem. Nem imaginam. Mas os galardões estarão lá e elas receberão e serão ricamente abençoadas para a glória do nome do Senhor. Então, o galardoar pertence a Deus. O ser galardoado pertence a você. Ou seja, é você que vai determinar o tamanho do seu galardão. Está vendo? Essa coroa aqui é simbólica, logicamente, e a Bíblia fala muito, usa muito o termo coroa para representar duas coisas. Primeiro, posição de autoridade. Depois que a igreja for arrebatada da terra e for levada aos céus, a partir desse momento, a igreja passa a reinar com Cristo. Então, funções muito parecidas com as funções angelicais, por exemplo, a igreja terá funções semelhantes, só que com uma diferença. A igreja terá um tipo de autoridade que os anjos não têm. Você sabia que os anjos, tem anjos de Deus, por exemplo, por toda essa cidade. Como é que eu sei? Porque a igreja está na cidade. Tem anjos por toda a cidade, mas também tem demônios na cidade. Por que os anjos não pegam esses demônios e dá na cara deles e mandam eles embora? Porque eles não podem operar por autoridade própria. Os anjos operam através da autoridade de Cristo na igreja. Porque a terra foi dada aos homens. Deus criou o homem, Adão e Eva, e deu a terra para o homem. E Adão perdeu a autoridade, Jesus recuperou a autoridade na cruz, e Jesus devolveu para o homem através da igreja. Ide, fazei discípulos de toda a autoridade é me dada no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. E tal. Então a autoridade está de volta nas mãos da raça humana através da igreja. A igreja é o ponto de contato da autoridade de Cristo. Então, os anjos na terra, eles não têm autonomia por conta própria para fazer o que bem quiserem, embora sejam anjos poderosos e representem o céu. Aqui na terra, eles precisam operar a partir da autoridade de Cristo, que foi homem absoluto aqui na terra, através da sua igreja. Isso por si só já explica por que a igreja precisa orar. Entendeu agora por que a igreja precisa orar? A igreja precisa orar e a igreja precisa buscar a Deus, porque quando a igreja ora e busca a Deus, ela está devolvendo a autoridade que lhe foi confiada, ela está delegando esta autoridade que lhe foi confiada, para que Deus possa operar na terra através dos seus anjos. Porque o número de anjos que tem na terra era o suficiente para que a terra virasse de pernas para o ar de um dia para o outro. Mas eles não podem operar por conta própria. Um bom exemplo é o que diz o livro de Judas, quando Miguel encontrou com Satanás. Aqui na terra, olha bem, no céu, Miguel deu um bico em Satanás e botou ele para fora. Satanás e os seus demônios. No céu. Quando Miguel reencontrou Satanás aqui na terra, Miguel disse, o Senhor te repreenda. Miguel poderia ter dito, eu te repreendo. Miguel poderia ter partido para cima de Satanás novamente, porque foi o próprio Miguel que expulsou ele do céu. Por que aqui na terra Miguel está todo cuidadoso? Porque Miguel não tem autoridade própria na terra. Ele precisa, os anjos, eu vou colocar dessa forma, os anjos se alimentam
da autoridade que está sobre a igreja. Então, quando a igreja não usa da sua autoridade, os anjos ficam inertes, eles não podem trabalhar. Quem entendeu o que eu disse, dá um glória a Deus. Sendo assim, o que você faz na terra vai repercutir no céu. Muito bem, uma vez que você foi arrebatado, uma vez que a igreja foi arrebatada, nós teremos 2 eventos do céu. Preste atenção. 2 eventos no céu nós teremos a partir do arrebatamento da igreja. Quantos eventos? Quais são os 2 eventos? Nós teremos o tribunal de Cristo e nós teremos as bodas do Cordeiro. Tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. Já falei sobre o tribunal de Cristo. Logo ao acabar o tribunal de Cristo, todo mundo galardoado, bonitinho. Inclusive, é esse galardoar que vai determinar o lugar de cada pessoa na mesa da ceia. Haverá uma mesa imensa, impossível de ser calculada em termos de tamanho com as medidas da terra. Impossível. Vai ser uma mesa imensa, uma mesa como nunca vista nem jamais haverá. É onde toda a igreja triunfante, todos os salvos se assentarão à mesa, como diz a Bíblia, com Abraão, Isaque e Jacó. Jesus estará lá, Jesus é o cabeça da mesa, e junto com Jesus, Abraão, Isaque e Jacó, os filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel, e por aí vai, estarão Elias, estarão Eliseu, Moisés e tantos outros assentados nesta mesa, e a Bíblia diz que nós, está me ouvindo? Nós, os salvos, nos assentaremos a esta mesa para a grande ceia do Cordeiro de Deus. Será que você consegue viajar nesta imagem? Imaginar esta imagem? Aquela mesa maravilhosa onde o Senhor estará pessoalmente conduzindo a ceia. Ele vira para os seus discípulos no dia da ceia na terra, a sua última ceia na terra. Ele vira para os seus discípulos e diz assim: eu não tornarei a tomar mais deste fruto da vide, até aquele dia em que eu tomarei convosco no reino do meu Pai. Então, qual é a expectativa de Jesus? A expectativa de Jesus é que, quando acontecer o arrebatamento, ele receba todos nós na sua casa, na casa do Pai, e junto com todo mundo à mesa, sentado à mesa, participando, tomando o fruto da vide, com o próprio Jesus, agora glorioso, glorificado, no seu estado eterno, todo-poderoso como ele sempre foi, e nós vamos estar assentados à mesa com ele, participando dessas bodas. Agora, 2 coisas que eu quero que você entenda. Primeiro, o que diz o primeiro texto de Apocalipse, capítulo 19, onde o texto diz algo interessante. Apocalipse 19, 9 diz: disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Existem teorias esdrúxulas por aí, dentro das quais não cabe, por exemplo, uma bodas do Cordeiro. Não cabe. Tem teorias muito esdrúxulas por aí. A teoria mais sadia, que permite o acontecimento das bodas do Cordeiro no tempo certo da cronologia profética, é o pré-tribulacionismo, que é a igreja sendo tirada da terra antes da grande tribulação. Porque aí faz todo o sentido. Enquanto os 7 anos na terra discorrem com a grande tribulação e tudo aquilo que está descrito na Bíblia, com muito sofrimento, perseguição, morte, dor e etc., enquanto isso acontece na terra, tem algo paralelamente acontecendo nos céus. São 2 coisas, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. 3 anos e meio para um, 3 anos e meio para o outro. E quando termina a grande tribulação na terra, que termina com a batalha do Armagedon, quando Israel está a ponto de ser dizimado, Jesus volta então com a igreja já galardoada, bodas já realizadas, tudo bonitinho. Jesus volta então com a igreja para salvar o remanescente de Israel, porque a promessa é esta, que embora
a semente de Abraão, a semente de Jacó, seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Então haverá uma perseguição tão massiva dos judeus ao redor da terra, que quando Jesus voltar, haverá apenas um remanescente, e esse remanescente será salvo, e esse remanescente vai representar então a nação, toda a nação de Israel. Digam graças a Deus. Então eu quero dizer para você, as bodas do Cordeiro, eu quero falar sobre o que será. O que será as bodas do Cordeiro? Primeiro, será um encontro glorioso, já nos céus, entre Cristo e a sua igreja amada. Apocalipse 19, 7 agora. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Os chamados casamentos do século, nem de longe podem comparar-se às bodas do Cordeiro. Então deixa eu dar uma explicação aqui um pouco técnica, mas um pouquinho de paciência, porque vai ser importante para você entender isso. Esse texto que fala das bodas do Cordeiro, esse texto está no capítulo 19 do Apocalipse. Então, quem olha para o livro do Apocalipse com um olhar cronológico, o livro do Apocalipse, quem olha para ele com um olhar cronológico, o que acontece quando chega no capítulo 19? Vai falar, as bodas do Cordeiro acontecem depois da grande tribulação. Porque as bodas aparecem no capítulo 19. E a grande tribulação está praticamente terminada no capítulo 19. Então, voa lá, as bodas do Cordeiro acontecem depois da grande tribulação. Só que tem dois problemas aí para essa interpretação. Problema número 1, o livro do Apocalipse não é cronológico. Não é. Por exemplo, capítulo 12 do Apocalipse, as bodas estão no 19. O capítulo 12 do Apocalipse tem acontecimentos que são posteriores às bodas. Posteriores às bodas. Então não há como o livro do Apocalipse ser encarado como um livro cronológico, como se a coisa tivesse... Existe uma parte cronológica no livro, existe. Um pedacinho ali pequeno que é cronologia no livro. Mas o livro como um todo não pode ser olhado de forma cronológica, porque ele não bate, não vai bater. Tem um acontecimento no capítulo 6, quando você chega no capítulo 8, aquele mesmo acontecimento está repetido. Capítulo 6, capítulo 8, tem o mesmo acontecimento descrito, com diferenças de que o capítulo 8 traz detalhes que o capítulo 6 não traz. Então, qual é a melhor maneira de analisar o livro do Apocalipse? É analisá-lo por instâncias e por acontecimentos, porque é mais ou menos o seguinte. Imagina que eu coloque aqui duas telas para você, está aqui duas telas, vamos supor que as duas telas estão ligadas, ok? E eu começo a passar dois filmes diferentes, um filme naquela tela e um filme naquela tela. E aí eu digo para você, pega agora papel e caneta e comece a anotar o que você está vendo. Ora, o que você tem que fazer? Você tem que se virar nos 30, porque tem um filme passando aqui, e tem um outro filme passando aqui, você precisa anotar os dois dentro da sua realidade cronológica. Então o que você vai fazer? Você vai começar uma tela, mas também, aí de repente, mas também... Então, só que você está escrevendo duas realidades diferentes dentro da sua visão cronológica. Quem está entendendo o que eu estou explicando? Vocês estão entendendo o que eu estou explicando? Por que eu estou dizendo isso? Porque foi isso que aconteceu com João. Capítulo 4, ele é arrebatado aos céus. E quando ele é arrebatado aos céus, no capítulo 4 do Apocalipse, ele começa a ver coisas no céu acontecendo. É a primeira tela. Quando ele começa a ver coisas no céu que estão acontecendo, esses acontecimentos do céu desencadeiam coisas na terra. Então, de repente, tem uma segunda tela agora, e ele está tentando descrever as duas coisas. E a dificuldade está onde? A dificuldade está no fato de que as coisas no céu são atemporais. No céu, nesse exato momento, a Eva está mordendo a fruta ainda. E ao mesmo tempo no céu, Jesus está voltando. Ao mesmo tempo no céu, Deus está chamando Abraão lá em Ur dos Caldeus. E ao mesmo tempo no céu, Jesus está morrendo no madeiro. Entenderam? Ou seja, no céu as coisas são atemporais.
No céu, quando você entra no céu, por exemplo, quando nós chegarmos no céu, guess what? Nós vamos assistir tudo isso ao vivo e em cores. Quando nós chegarmos no céu, nós vamos poder assistir a criação. A criação, nós vamos assistir Deus criando o universo. Como que é possível? Se a história já praticamente concluiu, nós já estamos no céu, como é que nós vamos conseguir assistir Deus criando o universo? Porque no céu as coisas são atemporais. Atemporais. É como você pegar um DVD e para quem está dentro do DVD, a coisa é cronológica, está acontecendo numa cronologia. Mas para você que está fora do DVD, você pode voltar no começo, você pode ir lá no fim, você pode voltar no meio, você pode parar e continuar no dia seguinte. Você pode um mês depois voltar de novo para o começo. Sim ou não? Sim ou não? E você consegue destruir a história que está no DVD? Não, porque para quem está dentro do DVD, nada está acontecendo. Está tudo acontecendo normal na cronologia. Mas para quem está do lado de cá com o controle remoto, você tem uma dimensão a mais que as pessoas do DVD não têm, que as pessoas do filme não têm. Você tem uma dimensão a mais, e essa dimensão a mais te dá um poderio extraordinário que quem está dentro do filme não sabe. Não sabe. Eu estou falando aqui agora pregando esta mensagem. Sim, eu estou falando numa sequência, não estou? Sim ou não? Gente, vocês estão aqui? Sim ou não? Ok, muito bem. De repente eu frisei. Aí agora. Rebobinei? Sim ou não? Não. Mas alguém lá está com o controle remoto e a pessoa consegue fazer exatamente isso no que eu estou falando aqui agora. A pessoa consegue voltar lá para o começo de novo. Para mim a história segue, eu continuo pregando, mas tem alguém com o poder de fazer a história voltar lá no começo e começar. O que o pastor falou mesmo no minuto 13? Espera um pouquinho. No minuto 13. Mas para nós que estamos aqui na sala, tudo está transcorrendo normalmente. Então, agora pega você uma pena e um papiro e tente escrever essas duas coisas de forma que faça sentido. Estão entendendo o que passou João na ilha de Pátimos? De ter que, ao mesmo tempo, lidar com o atemporal e, ao mesmo tempo, ter que lidar com a cronologia. Então, ele diz coisas. O capítulo 12 do Apocalipse é muito interessante, porque o capítulo 12 é um resumão de absolutamente tudo. Se a pessoa nunca leu a Bíblia, e ela só tem 5 minutos para ler a Bíblia, manda ela ler o capítulo 12 do Apocalipse, que lá está tudo resumidão. Um resumidão com poucos versículos. Como foi no começo, o que aconteceu com a rebelião de Lúcifer, o que aconteceu com Lúcifer rebeliado, e o que aconteceu com a nação de Israel, o que aconteceu com Cristo, tudo ali resumido em alguns versículos, tudo. E João está colocando isso praticamente que no meio do livro, porque foi o momento em que ele viu essa história se desenrolar, que é o desenrolar absoluto. Então, quando João está falando das bodas do Cordeiro, ele não está falando daquilo que cronologicamente tem a ver com o arrebatamento da igreja. Ele está falando das bodas do Cordeiro como faz sentido para ele que está no ambiente atemporal. Porque as bodas, cronologicamente falando, ela teria que estar depois do capítulo 5. Capítulo 4 é o arrebatamento, capítulo 5 é a abertura dos selos do livro, então em seguida deveria vir o tribunal de Cristo, em seguida deveria vir as bodas do Cordeiro. Mas isso faz sentido na nossa cronologia, isso não faz sentido no ambiente atemporal no qual está João, o servo amado de Jesus. Quem está entendendo isso? Diga amém, Jesus. O que será? Número 2. Quem poderá participar
dessas bodas, todos os salvos em Jesus Cristo, João viu a multidão incalculável de remidos por Cristo que estarão com ele nos céus. Olha só como eu acabei de dizer. Coloca para mim aí o capítulo 5 de Apocalipse, por favor. Olha para você ver como que a desconexão de capítulos do que está no 19 para o 5, mas você vai ver que há uma conexão sequencial. Vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Bora, gente. Vi também um anjo forte, clamando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque não fora achado ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E esse livro, para você ter uma ideia, esse livro precisa ser aberto, porque o tribunal de Cristo vai acontecer a partir desse livro que é aberto. Quantos sabem que tudo que você anda fazendo está escrito lá nesse livro? Está escrito lá. Nisto vi entre o trono e os 4 seres viventes no meio dos anciãos um cordeiro em pé, que havendo sido morto e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono. Vamos, gente. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão para sempre, por razão das coroas. E olhei e vi a voz, olha bem, olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, e dos anciãos, e o número deles era miríades de miríades, e o número deles era miríades de miríades e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Ouvi também a toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra. Está vendo como que ele está ao mesmo tempo participando do ambiente atemporal e ele está participando do ambiente cronológico. Então, ele ouviu criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, e no mar, e todas as coisas que neles há, dizerem: ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam amém, e os anciãos prostraram-se e adoraram. E vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer numa voz como de trovão: vem! Olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado coroa e tal. Então, daí continua. Eu quero parar por aqui. Eu quero que você entenda que nesse acontecimento que você vê no capítulo 5, que já está todo mundo reunido, ele está vendo o ambiente onde tudo já está acontecendo, mas ele está vendo que cronologicamente a Terra ainda não chegou naquele ponto. Tá? Então precisa cronologicamente avançar para chegar naquele ponto que ele já está vendo, que já está resolvido, porque Deus é atemporal. Diga: o meu Deus é Senhor do relógio. Muito bem. Quem ficará de fora deste glorioso evento? A palavra de Deus nos assegura que ficarão de fora todos os que não se mantiveram fiéis e puros até a volta de Jesus. Porém, Apocalipse 22:15 apresenta uma revelação mais detalhada dos que ficarão de fora das bodas do Cordeiro. Não poderão participar os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Lembrando que a palavra cães também aparece em Filipenses 3:2, com o mesmo sentido, e representam pastores, obreiros e pregadores que estão traindo o evangelho e arrancando a lã das ovelhas para seu benefício próprio. Benefício próprio. Esses são os cães. Eles serão julgados também pelo Senhor, porque Deus não vai deixar passar nada disso de graça. Número 2, a rejeição ao convite do Cordeiro. Número 1, o convite ao povo de Israel. Então, quando eu li aquela parábola do capítulo 22 de Mateus, que mostra as bodas prontas,
E o convite enviado para os convidados. Quem são os convidados das bodas? Os convidados das bodas são os judeus, é o povo de Israel. Eles são os convidados das bodas. As bodas são para eles. As bodas não são para os brasileiros, japoneses, os americanos, o povo do Camboja. Não. As bodas são para os filhos de Abraão, Isaque e Jacó. Então Deus manda o convite. E a parábola descreve claramente o Senhor e o rei, conta a história de um rei. O rei enviou os seus servos. Quem são esses servos? Os patriarcas, os profetas, os próprios reis, os levitas, sacerdotes, ao longo da história, que saíram por entre o povo, compartilhando a palavra de Deus, para que o povo entendesse qual é o plano de Deus e como que ele vai se desenrolar. Você não acha um privilégio você saber antecipadamente como que o plano de Deus vai se desenrolar? Você não acha isso um privilégio? Você imaginar que tem gente lá fora muito mais inteligente do que nós, tem gente lá fora muito mais rica do que nós, tem gente lá fora explodindo de conforto e elas não sabem de coisas que você sabe. Por exemplo, como que o plano de Deus vai se desenrolar? Essa polêmica agora no Brasil, que a Baby Consuelo lá num pagode, num bloco de carnaval, de repente lá do nada resolveu falar: oi pessoal, o apocalipse está chegando, Jesus está voltando, hein? O arrebatamento vai acontecer. Uma coisa simples para um crente, não é verdade? Se tivesse um crente passando lá, porque eu acho que lá não estaria o crente, né? Mas se tivesse um crente passando na rua de trás, ele diria: amém, glória a Deus, é verdade. Porque é normal para o crente. É normal para o crente. Mas a Ivete Sangalo e o povo em volta ficou todo mundo assustado assim, sem saber o que dizer, o que fazer. Não vou deixar acontecer o apocalipse, que não sei o quê, vou amarretar o apocalipse, não sei o quê. Por quê? Porque é estranho para eles. Como assim o apocalipse está por acontecer? Como assim? Que arrebatamento da igreja? O que é isso? É estranho. Mas não é estranho para você. Não é estranho para nós. Não é estranho para a igreja do Senhor. Amém ou não? Número 2, a tragédia dos que rejeitaram a Deus. Por rejeitarem a Deus e ao seu Filho, os judeus vêm sofrendo ao longo do tempo. Eles sofreram com os cativeiros assírio, babilônico, com a diáspora do ano 70 e tanta coisa, porque os judeus disseram não. Nós não queremos esta mensagem. Você lê o livro de Jeremias, por exemplo? O livro de Jeremias, você encontra exatamente isso. Jeremias passou 40 anos. Sabe o que são 40 anos? Quem aqui tem menos de 40 anos, além de mim? Escute bem. Jeremias. O povo não me respeita mais, né? Escute bem. Jeremias passou 40 anos. Uma idade que muitos aqui não têm. 40 anos. You know what that means? 40 years telling the people of Israel that they needed to repent of their sin. 40 years. 40 anos. E o povo não sei o quê, batia nele, jogava ele na cisterna, amarraram ele, algemaram, fizeram e aconteceram. 40 anos. Quantos anos? Você consegue conceber a ideia de que alguém consiga ter um coração endurecido por 40 anos? Que não importa o que você diga, em 40 anos aquela pessoa nunca vai se arrepender, nunca vai se voltar para Deus e nunca vai fazer a coisa certa? Em 40 anos. Imagina, Erickson. 40. Não estou falando de 4. O livro de Jeremias é isso. E ele passa a vida inteira falando: gente, se arrependam, gente. Que Deus vai entregar essa cidade nas mãos do seu inimigo. E vai. Aí chega no capítulo 18. Do 19 para frente, Deus muda a cantiga. Aí a cantiga é: diga para eles agora que não adianta eles se arrependerem. Para eles se prepararem, porque Nabucodonosor vai invadir a cidade. Para eles se renderem a Nabucodonosor se eles quiserem viver. A situação piorou para Jeremias, porque agora Jeremias era
traidor da pátria. Está mandando a gente se render ao inimigo. E apanhou de novo, e vai daqui, vai dali, não adiantava. Não teve jeito. Nabucodonosor invadiu a cidade, derrubou os muros, destruiu o templo, matou muita gente, levou um monte de gente cativa, porque 40 anos para certos corações de pedra não são suficientes para que a pessoa possa se arrepender, se quebrantar diante de Deus e dizer, ok, Senhor, me perdoa, eu quero acertar, Senhor. Estão entendendo? Então, o que nós estamos agora é exatamente diante desta noção de rejeição do povo de Israel. Essa virada de chave que eu estou te falando do livro de Jeremias, do capítulo 19 para frente, você vê essa virada de chave real quando o povo de Israel pecou contra Deus no deserto, desrespeitou a Deus. Se você tivesse visto 10 pragas como aquela do Egito, 10 pragas, além das 10 pragas, você tivesse visto com os seus olhos de carne Deus descer sobre o monte Sinai. E muitos deles viram a forma, não 100%, mas viram a forma, a silhueta de Deus. Quem está lendo aí o Êxodo sabe disso. Um grupão, os anciãos subiram parte do monte com Moisés, jantaram na presença de Deus, assistindo os pés do Senhor, assentados sobre o trono, no monte, os pés do Senhor, descreve, eles viram os pés do Senhor. Depois de tudo isso, você estaria muito mais crente do que hoje, sim ou não? Sim ou não? Não, eles não. Eles não. Pouco tempo depois estavam fazendo bezerro de ouro, estavam aprontando, estava isso, estava aquilo, porque eles não conseguiram se arrepender. O que Deus falou quando Deus viu aquilo? Falou, Moisés, ok, tudo bem, eu vou com vocês porque eu tenho um compromisso com você, com Abraão, Isaac e Jacó e contigo. Mas esse povo não vai entrar no meu descanso. O descanso é Cristo. O descanso era a vinda de Cristo. Eles não vão entrar. Aí o escritor aos Hebreus fala sobre isso. Fala sobre isso. Disse, Deus jurou na sua ira que eles não entrariam no seu descanso. Qual é o descanso? Descanso é Cristo. Se Israel tivesse reconhecido Jesus como Messias, você acha que Israel teria passado por tudo que passou? Aquela macega no ano 70, toda aquela destruição na Segunda Guerra Mundial. Nós fomos agora em Berlim, né? Que coisa. Falar é uma coisa, ver é outra. Ver é outra coisa. Você vê lá monumentos, tem uma praça lá gigantesca, onde o monumento é aos judeus que foram assassinados friamente, como animais. Eles teriam passado por isso se eles tivessem aceitado Jesus? Não, Jesus teria dado descanso a eles. Eles abriram mão do descanso. Vocês estão entendendo isso? Abriram mão do descanso. Já que abriram mão do descanso, Deus falou, vocês então não vão entrar no meu descanso. Vocês não vão. Aí Jesus veio, eles não conseguiram identificar. Jesus abriu a porta para os gentios e nós conseguimos enxergar o descanso e estamos em descanso. Porque estamos em Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Digam graças a Deus. Em terceiro lugar, o rei convida a todos. Aí na parábola, quando o rei percebe que a casa vai ficar vazia, fala, não. Saiam pelas cidades aí e traga todos que vocês encontrarem. Quem são esses todos? Levante a mão e diga eu. Esses todos sou eu. Se Deus não fizesse isso, só os judeus salvos que poderiam entrar. Zanda teria que ir sem mim. Zanda está toda faceira, porque descobriu que é judia agora. Toda faceira. A Zanda teria que ir, eu ia ter que ficar. Porque ela é judia, eu não. Aí só por causa disso agora ela judia de mim. Gostou do quebradilho? Pá, judia. O rei convida a todos. Diga comigo, o rei convida a todos. E eu termino com isso, até mesmo por causa do horário. A noiva do cordeiro, que são os salvos. Isso é que é maravilhoso. Eu vou terminar com isso agora.
Isso que é maravilhoso. A noiva do Cordeiro, não é que Deus está com mágoa dos judeus. Ah, não, então tranca a porta para os judeus. Não, 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 não. Deus fechou a porta para Israel, não para os judeus. Quem entende a diferença? Quem entende a diferença? A porta está fechada para a nação não consegue reconhecê-lo. A nação. Mas cada coração individual que se abre para ele, ele se revela a esse coração, seja gentio ou seja judeu. Por isso que a igreja de hoje é composta de judeus e gentios. Mas ela é a igreja, ela é a noiva do Cordeiro. E as bodas serão para esta noiva. Sabe quando a gente faz jantares aqui, aquela coisa, aí a gente se arruma todo mundo, mesas e tal, espalha tudo bonitinho aqui, cada um a melhor comida, procura o melhor restaurante, é como se fosse bodas. E a gente reúne, seja virada de ano, seja lá o que for, a gente se reúne. E quando a gente se reúne, o que isso representa? Você sentaria à mesa com um inimigo, com alguém que quer te fazer mal, que quer roubar o seu dinheiro, que quer te envenenar, que quer te fazer mal? Não, não, não. Você só senta à mesa com gente com quem você tem comunhão ou em quem você minimamente confia. Então essas bodas estão chegando e elas estão chegando para selar tudo aquilo que o nosso Deus nos prometeu e nós não abriremos mão das bodas do Cordeiro. Coloque-se de pé, por gentileza. Cadê a Luana? Alguém chama a Luana lá para mim. Como é bom pregar entre os nossos. Pregar para quem acompanha o raciocínio ou está dentro de um raciocínio de discipulado, de formação, porque vocês são a minha primeira responsabilidade. E você vai perceber, com esse tititi que está saindo por aí, você vai perceber que o mundo vai passar a falar mais sobre a volta de Jesus. Olha a notícia que eu ouvi ontem. Ouça isso. Todo mundo presta atenção. Eu ouvi essa notícia que eu vou dar ontem. O governo americano, a vida inteira, negou que OVNIs existam. A vida inteira. Uma série de investigadores aí que vai, a Área 51 é uma área secreta que tem no deserto de Nevada e tanta coisa e tal. Não, sempre negaram. Não tem a história de um suposto OVNI que caiu no estado do Novo México, numa região chamada Roswell, no Novo México, que alguns juram de pé junto que viram, o governo sempre negou. Não, era um balão atmosférico, não sei o quê. Sempre! Agora escute, doutor Leonardo. Ontem, pela primeira vez, eu ouvi, pela primeira vez, a Marinha dos Estados Unidos, emitindo, a Marinha e a NASA, porque envolve os dois grupos, admitindo, pela primeira vez que eu saiba, pela primeira vez, que os OVNIs são reais e que alguns vídeos que estão circulando por aí são verdadeiros, são realmente objetos voadores não identificados. E quando eu comecei o ministério, há 40 anos atrás, eu fui ordenado a pastor em 1985. 5 anos antes eu fui ordenado a evangelista, eu comecei muito cedo. Anos atrás, eu lembro quando eu dei uns estudos bíblicos, falando sobre qual era o papel do chamado, na época, novo movimento da nova era. Começando a surgir ou se intensificar o chamado movimento da nova era. E qual era o objetivo deles? Eu lembro desse estudo que eu dei, falando sobre isso, inclusive num encontro de pastores, da convenção que eu fazia parte na época, que era preparar a terra, preparar um argumento convincente para quando a igreja desaparecesse da terra. Então, eles estão
trabalhando isto gradativamente há pelo menos que eu lembre 40 anos. Eu estou com 59. Há 40 anos que eu lembro, eles vêm trabalhando isso gradativamente, que é preparar o planeta Terra para justificar o desaparecimento de milhões de pessoas do mundo inteiro. Como é que você faz se de repente aparecer na televisão e dizendo: algo aconteceu, milhões de pessoas estão faltando, sumiram do planeta Terra? Pensa bem. Na CNN, na Fox, na Globo, não sei aonde, de repente some milhões de pessoas. As televisões vão ignorar? Não tem como ignorar. Se você sumir sozinho, tudo bem, muita gente pode ignorar. Mas milhões de pessoas desaparecendo do planeta Terra da noite para o dia, não tem como ignorar. Então eles estão começando a preparar a justificativa. E o governo americano, pela primeira vez, admite que os OVNIs existem. Nós sabemos que eles não existem. Nós sabemos disso. A Bíblia fala sobre sinais nos céus. A Bíblia fala sobre o poder que o próprio diabo e o seu reino têm de provocar sinais e coisas que possam desvirtuar da verdade. A gente sabe disso. Nós sabemos, mas eles não sabem. Então, se você é de Deus, você ama a Deus, e se você realmente serve a Deus, vai chegar um momento que a Bíblia diz: num abrir e fechar de olho. Quanto tempo leva para eu fazer isso aqui? Ó? Olha aqui. Ó. Fração de segundos, irmão Ruth. Fração de segundos. Não dá nem um segundo. Um segundo é isso aqui, ó. Tique, 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 tique. Isso aqui é um segundo. Isso aqui que eu faço com a minha pálpebra, isso é uma fração de segundo. A Bíblia diz que num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, a igreja será arrebatada. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Vou rever minha mãe, você vai rever a sua, seu pai, você vai rever as pessoas que você ama. Nosso querido Valtair, que não está aqui hoje, vai rever o irmão dele. Porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós, os vivos, seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Isso vai acontecer em câmera lenta? Não! Isso vai acontecer no piscar, no abrir e fechar de olho. Na velocidade com que você pisca a sua pálpebra, vai acontecer e a igreja será tirada da terra. Você pode dar um aplauso ao Senhor em gratidão a Ele. Maravilhoso.